Olá, aqui é a Dila Rey, falando um pouco mais sobre as constelações sistêmicas. E hoje eu vou falar sobre um tema de relacionamento, porque eu recebo muitas questões, as pessoas me mandam muitas mensagens falando sobre separação, sobre brigas no relacionamento. Então nós vamos falar um pouco sobre por que os relacionamentos acabam. É claro que os motivos são infinitos e a gente nunca vai conseguir abranger todos eles. Seria ridículo, né, a gente achar que vai encontrar a resposta para tudo, mas nós vamos entender algumas dinâmicas que acontecem nas relações. É muito engraçado quando nós começamos a perceber que quando nós vamos tomar uma decisão importante na nossa vida, por exemplo, nós vamos comprar um carro. Então você junta dinheiro, né? Você se prepara para comprar um carro, ou para pagar à vista, ou para assumir as prestações. E aí você vai lá e olha o carro, verifica se não tem nenhum defeito, se tudo funciona, se o freio está ok para você não sofrer um acidente. Assim acontece também quando nós vamos tomar outras decisões importantes na nossa vida, como por exemplo, nós vamos comprar uma casa. Então você vai lá, olha a casa, visita primeiro, e aí depois você começa a verificar se está tudo ok, se as paredes não estão trincadas, se aquela casa está num local seguro, e você verifica se tudo funciona direitinho, se a encarnação funciona. Então, quando nós vamos tomar alguma decisão importante na nossa vida, nós temos uma tendência a olhar com certo cuidado todos os pós e os contras e se aquilo condiz de fato com a vida que a gente quer viver naquele lugar, se aquele carro vai atender as necessidades que eu preciso. Mas nós não fazemos isso quando nós vamos assumir um relacionamento com alguém, que é algo muito mais importante. É algo que vai impactar a nossa vida diretamente, né? É algo que vai pertencer à nossa vida de uma forma que vai transformar e mudar a nossa vida. Não, nós vamos lá, nós conhecemos uma pessoa, né? A gente está lá no momento da vida e aí a gente conhece alguém, se encanta e muitas vezes o que nós fazemos? Nós começamos a criar uma imagem sobre aquela pessoa que nós conhecemos e nós começamos a nos relacionar com essa imagem que nós criamos. E aí, só quando nós nos damos a oportunidade de conviver de fato com essa pessoa, nós vamos ver que a imagem que nós criamos muitas vezes não é a imagem real de quando nós nos aproximamos. Não necessariamente isso quer dizer que é uma coisa ruim, porque muitas vezes essa imagem que nós criamos, ela é um primeiro impulso para este primeiro contato. Mas muitas relações acabam por causa disso, porque as pessoas elas criam uma imagem, uma expectativa em relação ao outro, e quando ela vai conviver com aquela pessoa, ela começa descobrindo que aquela pessoa não é aquela imagem que ela criou. E ela começa a brigar para transformar a outra pessoa naquilo que ela quer que a outra pessoa seja. E isso não funciona em relacionamento nenhum. Que seja a curto prazo ou que seja a longo prazo, com certeza isso vai levar o relacionamento ao fracasso. Um relacionamento só pode dar certo na medida em que quando você conhece uma pessoa, você precisa olhar para a pessoa, né? Quem é essa pessoa e não para a imagem que você criou. E olhando para esta pessoa, você precisa ver se você está disposta a assumir a responsabilidade de aceitar essa pessoa como ela é, com o destino que ela tem e, sobretudo, com o sistema familiar dessa pessoa. Porque quando uma pessoa se relaciona com você, ela não vai sozinha. Ela vai com toda a história de vida que ela tem, com tudo aquilo que faz com que ela seja o que ela é. Então, este negócio de eu vou ficar com essa pessoa um tempo, depois eu vou mudar isso, aí eu vou mudar aquilo, isso é um erro. As pessoas, elas são como elas são. E para que os relacionamentos sejam bem-sucedidos, nós precisamos conseguir conviver com a diferença. Porque nós não vamos achar alguém que seja igual a nós. Mas o que nós podemos encontrar é a unidade. E quando nós estamos na unidade, a unidade é onde as diferenças, elas podem conviver juntos. Porém, dentro dessa unidade, tem as necessidades que você tem como mulher, que será preenchida por aquele homem, ou tem as necessidades daquele homem, que será preenchido por uma mulher, ou em outros tipos de relacionamentos, as necessidades que temos, que será preenchido pelo nosso parceiro ou pela nossa parceira. Essa é uma das dinâmicas que acontece muito, e quando nós nos envolvemos com uma pessoa, às vezes nós estamos num estado de carência tão grande, ou às vezes nós temos tantas questões mal resolvidas, que nós simplesmente embarcamos. E aí depois a gente começa a entrar nessa dinâmica, nesse conflito de relação, que briga, que não isso, que não aquilo. Por quê? Porque nós não olhamos com o devido cuidado, nós não olhamos com o devido respeito, nós não procuramos olhar para o outro. Muitas vezes, quando nós entramos em contato com uma outra pessoa, nós estamos apenas tentando sanar uma necessidade pessoal que nós temos. Uma outra dinâmica que acontece nas relações, que muitas vezes impedem que as relações deem certo, muito frequentemente, quando nós vamos para o nível das relações, nós já saímos daquele nível da nossa vida que era a fase infantil, onde nós estávamos com os nossos pais, os pais dão e os filhos recebem. Porém, muitas pessoas, a maior parte delas, tem muitos conflitos familiares. Então, quando estava lá convivendo com a mamãe e depois estava lá convivendo também com o papai, essa pessoa passou por situações, ela teve uma criação complicada, ela teve uma infância difícil, ela teve coisas que ela não conseguiu processar nesta fase da vida dela.
Então, ela ficou ali com uma imagem de que algo faltava para ela. Ela ficou ali com uma imagem ou de uma pessoa abandonada, ou de uma pessoa não amada, ou de uma pessoa que não recebeu aquilo que precisava. Essa pessoa desenvolve uma imagem distorcida daqueles fatos que aconteceram que ela não conseguiu resolver na infância. E aí ela cresce, e quando ela cresce, ela vai se relacionar lá com uma outra pessoa que ela vai conhecer. E quando ela for se relacionar com essa pessoa, se ela tem questões não resolvidas com os seus pais, se ela não conseguiu tomar os seus pais, ela tende a projetar no outro aquilo que ela acredita que ela não recebeu. Então ela entra numa dinâmica de cobrança, porque ela acha que o outro tem que dar a ela aquilo que lhe falta. Mas essa pessoa, ela não tem problemas necessariamente com essa pessoa que ela conheceu e que poderia ter tido até um relacionamento feliz. Ela tem questões, dinâmicas na sua vida que não foram resolvidas. Essa pessoa, ela não está reconciliada nem com seus pais e nem com seu sistema familiar. E como ela vai para o próximo nível da sua vida com essas lacunas, com essa imaturidade, com isso não resolvido, ela tende a projetar isso no outro, entrando numa dinâmica de brigas, de ciúme, de cobranças, de perturbações, de projeções, de repetições de padrões de comportamento. E a pessoa começa a ter atitudes ali e você começa a não entender nada, porque isso não tem nada a ver com você. Muitas vezes isso está ligado ao sistema familiar dessa pessoa e aquilo que ela não resolveu dentro do seu sistema familiar. E muitas pessoas que se amam, que se gostam, se separam também por estes motivos. Uma outra dinâmica que acontece muito é quando os filhos também têm essas questões não resolvidas com seus pais, eles não conseguem tomar o pai e a mãe por muitas coisas que aconteceram na sua infância, e quando eles vão para o relacionamento, eles ficam ali à procura de um pai, à procura de uma mãe. Então, não conseguem olhar para o outro livre, inteiro, não está disponível para aquela relação. E aquela pessoa está ali fisicamente, mas na verdade, no inconsciente dela, o que atua ali, né, que move os comportamentos daquela pessoa, está ligado a uma outra coisa. Então, ela tem essa dependência do outro, ela busca o pai, na verdade. Ou às vezes o homem está ali e busca pela sua mãe. E aí fica uma dinâmica difícil de conviver, porque você começa a olhar para o outro ali como sendo seu pai ou a sua mãe, e na verdade você não consegue olhar para o homem e para a mulher que existe ali naquela relação. A dinâmica de troca, né, a lei do dar e do receber é uma outra dinâmica que acontece muito, que faz com que as pessoas se separem. Porque quando na relação existe uma pessoa que dá muito e uma pessoa que recebe muito, aquela pessoa que dá muito, ela começa a crescer na relação, ela começa a ficar grande na relação. E se o outro não consegue compensar isso de alguma forma, se ele não consegue retribuir, se os dois não entram nessa dinâmica de troca, aquele que não consegue retribuir, ele vai embora. Porque ele entra num jogo desigual. Ele não consegue compensar tudo aquilo que acontece. Então ele sai daquela relação e vai falar com alguém com quem ele possa tratar de igual para igual. Então é muito importante que numa relação exista a dinâmica de troca. Se você faz algo de bom para a pessoa com quem você se relaciona, essa pessoa ela vai sentir inconscientemente uma necessidade de fazer algo um pouco mais para retribuir este bem que você fez. E aí você volta a retribuir novamente. E assim o casal entra numa dinâmica de troca. Mas quando isso não acontece e uma das pessoas começa a dar demais, entra dentro desse desequilíbrio e às vezes a relação fracassa por causa disso. Isso também acontece de um ponto de vista, essa dinâmica também atua de um ponto de vista negativo. Quando uma pessoa faz algo ruim para outra pessoa e a outra pessoa sente a necessidade de retribuir aquilo de ruim que foi feito. Quando essa pessoa retribui isso numa medida menor, ambos entram em compensação. Mas quando aquele que se sentiu ofendido, ele tem uma atitude de retribuir isso de uma forma maior, fazendo algo maior ainda que prejudique aquela pessoa, então aqui começa a se estabelecer uma guerra, onde um vai fazer e o outro vai fazer, e um fez mal, mas isso não vai ficar barato, isso não vai ficar assim, e a relação começa a definhar e começa a se destruir. Nessa dinâmica de relação de troca, nós vemos o mundo desabando em todos os sentidos, assim se iniciam grandes guerras, porque toda consciência, ela tem a necessidade de compensação, seja para algo bom ou seja para algo ruim. Então, quando nós trabalhamos o equilíbrio de troca, entendemos essas dinâmicas, também nós conseguimos entender porque muitas relações acabam. Bom, então este foi o nosso tema de hoje. Se você gostou, compartilhe. Não deixe de participar das Semanas das Constelações, que vai acontecer no dia 2, no dia 4 e no dia 6 de setembro, onde nós vamos estar falando sobre as constelações familiares, se aprofundando nos temas de como essas dinâmicas atuam nos relacionamentos, nas doenças, no trabalho, e como nós podemos lidar melhor com isso. Se você quer aprender um pouco mais, tem um link aqui abaixo em algum lugar nessa telinha, se inscreve para que você possa participar. Te vejo do lado de lá.